gente pedindo até que eu comece um pouco, né, a falar com vocês, mas eu não queria começar a falar muito antes do professor entrar, que realmente essa live está dedicada a ele, para que ele interaja muito conosco. Mas eu posso ir adiantando alguma coisa. Eu sou sempre um cara muito otimista, né? E meu otimismo está sempre presente. Eu sempre digo que eu prefiro o otimismo, muito mais alegre, muito mais feliz. O pessimismo é triste, né? O pessimismo é triste, é desagradável. O meu otimismo, então, quer dizer, eu olho para frente, então, quer dizer, eu sempre acho que nós vamos sair dessa daqui um pouco, não se pode dizer com rapidez ou não, mas que vamos sair dessa. E eu acho que é importante que todas as pessoas tenham... Olá, professor. Olá, só porque você falava em otimismo, eu decidi chegar, né? Tentava algumas vezes. Essa conexão no mundo digital leva àquilo que classicamente chama de adiamento. Por isso 5 minutos nessa aproximação, nesse momento. Mas eu estava te assistindo, falando, me elogiando de vez em quando, fazendo algo que afaga o ego. Nesses tempos difíceis, é bom ter o ego afagado de vez em quando. Professor, eu quero te agradecer muito. E, eu não sei, eu não vou ficar te chamando de professor nem de doutor, porque eu sou mais velho que você, eu tenho direito. Então, pouca coisa. Como é que os seus amigos te chamam? Mário Sérgio ou te chamam de Cortella? Como é que você prefere? Então, Cortella é o mais usual, né? Eu sou chamado de senhor desde que eu tinha 20 anos de idade, porque eu sou professor desde essa época. Agora eu tenho 66, chegarei aos 83, como você chegou, e vou adiante também. Não com a mesma forma física, né? Nem com esse mesmo desejo, né? Porque há outras coisas que exigem começar antes, mas sem dúvida chamar de Cortella, assim como eu, né, te chamarei de Abílio, mesmo com essa diferença nossa, né, aí de alguns anos, vai ajudar bastante. Olha, já começamos bem, Cortella, já começamos bem. E quando eu vejo uma pessoa que está com 66, você falou, com 66 anos, e diz, chegarei aos 83, muito bem, e mais ainda, e mais para frente, eu acho que isso aí é fundamental, ter que uma pessoa ter que acreditar. Tá? Eu sempre costumo dizer que a gente é aquilo que a gente decide ser. Desde pequeno, desde quando a gente começa a ter consciência, a gente escolhe o que nós pretendemos, que nós queremos ser na vida. Não é escolher ser pobre, ser rico ou coisa parecida, é escolher fazer alguma coisa que seja importante. Eu, como sou um cara, graças a Deus, muito feliz, o meu processo agora, o meu propósito agora, fundamentalmente, é longevidade com qualidade. Sou muito feliz, tenho 6 filhos, a mais velha vai fazer 59 agora, o mais novo tem 10 anos, a Geis, minha mulher que está aqui do meu lado, jovem, me deu esses dois filhinhos, uma menina com 13 e um menino com 10. Cara, eu quero viver o máximo possível. Fico muito entusiasmado quando vejo uma pessoa com o teu conhecimento, um cara que já escreveu 40 livros, tá? Que tem passado mensagens para o mundo, para as pessoas, certamente mensagens do bem, tá? Que levam as pessoas para frente, tá? A dizer, olha, vou chegar lá na tua idade... sim. Muito bem. Você sabe que um dos meus 40 livros, ele tem um título ótimo, eu gosto. Chama-se Vivemos Mais, Vivemos Bem. Vivemos Mais, Vivemos Bem. É um livro com a Terezinha Rios, que é uma filósofa, e ela é mineira. E os mineiros, eu sou paranaense de Londrina, sou pé vermelho, caipira, autêntico, né? Moro em São Paulo, na capital, há 52 anos. Mas eu sou caipira autêntico. E os mineiros costumam dizer que não importa se a vida é comprida, ela tem que ser larga. Não importa se a vida é comprida, ela tem que ter largueza. E essa largueza da vida, Abílio, sem dúvida, é a capacidade, talvez, né, de não imaginar que se deva viver de qualquer modo mais tempo, mas fazer com que o tempo de vida que temos, que ele não seja um tempo inútil, banal, desperdiçado. A nossa mortalidade, ela é um fato, ela não é uma hipótese, mas o fato de sermos mortais não nos obriga a sermos banais. E, nesse sentido, a vida, que é um mistério magnífico,
ela não pode, de modo algum, ser desperdiçada. Outro dia, inclusive, me perguntaram algo, né, que é o que eu gostaria, né, que ao encontrar Deus, se eu vou encontrá-lo, né, a fonte de vida, né, tudo aquilo que gera, né, seja o nome que tiver para as pessoas, quando eu me for, né, se eu me deparar com ele, não o que eu gostaria de falar para ele, mas o que eu gostaria que ele falasse para mim. E eu brinco sempre que quando eu encontrar com ele, espero encontrá-lo, que ele diga para mim assim, nossa, como você demorou. Então, esta ideia é um pouco de uma vida que, sendo cumprida, também possa ser larga, né? Eu vou adotar essa, Cortella, vou adotar essa, né? Que ele chegue para mim depois também. Abílio, só agora você demorou. Também espero que aconteça isso. Eu costumo sempre dizer que eu vou tocando a minha vida sem pensar na idade, sem pensar que ela é finita. Né? Costumo dizer sempre o seguinte: enquanto Deus me deixar ficar aqui, enquanto eu puder fazendo as minhas coisas, ficar aqui é importante fazendo as coisas que eu faço. O dia que Deus quiser um companheiro para jogar squash lá em cima e não tiver outro, ele quiser me chamar, aí eu vou. Mas eu espero que ele vai encontrando outro para jogar por enquanto, deixando só bem lá para frente. Que é importante sabe agora. Que a mortalidade, Abílio, você sabe disso, a mortalidade ela é até uma bênção, de uma certa maneira. O fato de nós nos sabermos mortais, homens e mulheres, nos faz tomar mais cuidado com a vida que temos. Em vários momentos da nossa vida, nós começamos a repensá-la. Este é um instante em que nós começamos a meditar um pouco mais sobre o que fizemos, o que fazemos, o que deveremos fazer, qual é a nossa tarefa, né? E por isso, pensar na nossa mortalidade nos leva, assim, se a gente não quiser aquilo que é a superficialidade do existir, é fazer com que a gente vá adiante, né, com uma marca forte. Eu gosto demais de uma frase de um grande pensador britânico do século XIX. Essa frase circula na internet como sendo da minha autoria. Ela não é, né? Mas eu citei essa frase há mais de 15 anos num livro chamado Qual é a Tua Obra? Qual é a Tua Obra? Que é um livro sobre gestão, liderança e ética. E eu citei lá Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli, que disse: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga apequená-la. E o que é uma vida pequena? É uma vida banal, fútil, inútil, né? Aquela que a gente não é capaz da partilha, do afeto. E nesse sentido, né, quando a gente lembra disso que você dizia há pouco, de que a gente quer ter mais existência, mas que ela seja significativa, né, que ela não seja vaidosa inutilmente, não seja banal, isso é bom demais, né? Por isso que uma das coisas que eu mais gosto, enquanto a gente está agora aqui nessa live, primeiro, ela chamar live, é o fato de que estamos ambos, né, nessa condição. Segundo, que no alto do meu mobile aparece assim, ao vivo, né? Essa é uma das coisas boas, quando a gente tem, né, essa possibilidade. Portanto, eu queria te perguntar uma coisa, deixar um pouquinho mais para o fim. Eu acho que a gente tem que passar uma mensagem para essas pessoas que estão tendo dificuldades, que estão sofrendo nesse momento, de uma maneira ou de outra. As pessoas estão sofrendo ou por ter medo da doença, ou por ter medo de perder alguma pessoa próxima, ou por ter medo da situação financeira, de perder emprego. As pessoas estão sofrendo de várias maneiras, de várias formas. Eu acho que a gente tem que... Eu sempre penso o seguinte... eu aprendi essa frase há muito tempo, muito tempo. A gente pode tirar tudo de um homem, mas não tira a esperança. Então, eu vou querer que você explorar um pouquinho isso com você, mas antes disso, como eu sei da tua espiritualidade, nós estamos falando agora dessa questão que a vida é finita, então, eu queria te contar uma coisa rapidamente e queria te ouvir a tua opinião. Já há algum tempo que eu venho pensando em perguntar para pessoas que eu respeito, de vários segmentos, de várias religiões, de várias tendências, o que eles pensam que é a vida após a morte. Eu comecei a perguntar isso mais seriamente com um padre inglês, hoje ele está morando na França, Wallace Friedman, talvez você até já tenha lido alguma coisa sobre ele. Eu perguntei para ele, Father Lawrence, me diga uma coisa, ele é um católico, o que vem após a morte? Né? O que nós temos depois? Né?
Porque você falou bastante, a vida é finita, um dia a gente vai terminar. E o que vem depois? Né? Aí eu perguntei também, existe uma... os espiritistas têm uma versão, os budistas têm outro, os judeus têm outra completamente diferente, cada um tem uma ideia depois. Né? Eu queria, com toda vamos dizer, admiração e o respeito que eu tenho pelo teu conhecimento, e sabendo da tua espiritualidade, né? Eu queria, se você pudesse, que você desse uma visão um pouquinho para mim e para as pessoas que estão nos ouvindo, o que você acha que tem após a morte? Olha que interessante. Há uma frase antiga na filosofia que diz: a morte é um problema dos vivos. Os mortos não têm problemas. A morte ela é um problema dos vivos. Os mortos não têm problemas. Eu tenho um problema muito sério, que não é com a morte o meu problema, é com a vida. Isto é, a minha questão central, Abílio, não é o que haverá após a morte, mas o que é que há que eu estou deixando antes da morte. Isto é, qual é o meu legado, qual é a minha herança, qual é a minha forma de contributo para a existência. Dado que a morte ela é, no seu pós, existindo algo misterioso, eu não sou reencarnacionista, não tenho uma perspectiva, né, nessa direção. A minha concepção de religiosidade coloca toda a ênfase na reverência à vida. E, portanto, a morte não me preocupa no sentido de imaginar, né, e nem temer o pós-morte. Né? Um grande pensador que você conhece, deve ter lido com certeza, um homem do século XVII, que é Blaise Pascal. Né? Não só um grande matemático, você, professor da Getúlio Vargas, como eu fui também no GVPEC durante anos. Eu fui professor da PUC São Paulo 35 anos, né? E o Blaise Pascal ele tem uma reflexão muito forte sobre essa questão, que é chamada de aposta de Pascal. Porque ao ser perguntado, por exemplo, se ele acreditava em Deus e em vida após a morte, ele dizia: prefiro acreditar. Por uma razão, dizia ele. Olha que pensamento matemático, né? Se eu não acreditar e ele existir, e após a morte tiver vida, eu estou perdido. Né? Mas se eu acreditar e ele não existir, eu nada perderei. Então eu prefiro acreditar. Ora, o que eu quero dizer com isso? Que na minha concepção, o que importa é o que antecede o meu término naquilo que eu deixarei quando me for. Isto é, o meu legado. Eu gosto muito de um xará meu, mas muito melhor do que eu, Mário Quintana, né, um maravilhoso gaúcho nascido em Alegrete, que morreu em maio, né, de 1994, 5 dias depois de Ayrton Senna. Ayrton Senna morreu no domingo, Mário Quintana morreu, né, numa quinta-feira, né, e Mário Quintana ele pediu a vida inteira que se deixasse no túmulo dele um epitáfio. E eu adoro esse epitáfio do Mário Quintana, porque eu acho que é o mais bonito que eu conheço. No túmulo dele, ele pediu para escrever: eu não estou aqui. Eu não estou aqui. A grande questão é onde está Mário Quintana? Em nós, na vida que deixou, na amizade que partilhou, na religiosidade que praticou, na sexualidade que acolheu, né? Na fraternidade que desenvolveu. Nesse sentido, claro, né? A minha convicção, e aí eu concluo, né, em relação àquilo que é o pós-mortem, não é para mim uma preocupação. Né? Eu acho que a grande questão é como é que eu me tornarei necessário e, portanto, me tornando necessário e tornando a minha vida necessária, quando ela cessar, que as pessoas digam assim: poxa, mas o Cortella faz falta. Né? O Cortella faz falta. E eu tenho um livro, talvez um dia você tenha a possibilidade até de, passando por ele, dar uma olhada no subtítulo. Se chama Viver em Paz para Morrer em Paz. Viver em paz para morrer em paz. Mas ele tem um subtítulo, Abílio, que é maravilhoso. Eu gosto demais do subtítulo. Fui eu que dei, eu tenho que gostar dele, né? Eu fico afagando ele. O subtítulo é: se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? No dia que eu me for, eu quero fazer falta. E se existe alguma coisa após a morte, essa é uma questão, para mim, misteriosa. Mas da vida não há tanto mistério. Aqui eu tenho uma certeza. Eu quero fazer falta.
Quero que se pense que eu faço falta na amizade, na afetividade, no trabalho, no empreender, na docência, né, na família, com os meus filhos e netos, tudo que a gente tem, que a Cláudia, com quem eu sou casado, diga assim, poxa, mas o Cortella faz falta. Então, essa ideia de ser na vida de outras pessoas uma companhia, concluindo agora mesmo, eu já falei algumas vezes que ia fazê-la, você e eu somos contemporâneos. Nós não temos a mesma idade, mas nós somos contemporâneos porque vivemos na mesma época. Mas vivemos a contemporaneidade. A nossa contemporaneidade é vivida diferente. Assim como tuas crianças mais novas também são tuas contemporâneas, mas não do mesmo modo. Ora, quando eu me for, quando você se for, eu desejo para mim, para ti, para outras pessoas, que as pessoas não só lamentem a nossa partida, mas comemorem a nossa vida, porque não foi uma vida inútil, que, tendo passado por aqui, para nada serviu. Essa é a minha concepção. Cortella, que bonito, que tanta coisa bonita que você falou aí, e a gente vai aprendendo, e eu quero dizer para você que em algumas coisas nós estamos muito, muito parecidos, muito, muito parecidos. A primeira coisa, quando você falou, eu quando me for, eu quero sentir, então quer dizer que eu vou fazer falta, que as pessoas vão lembrar de mim. Isso não há dúvida nenhuma, até porque são 7 bilhões de pessoas no mundo, só que não existe um igual ao outro, não existe, né? Quem é que vai substituir o Cortella? Ninguém. Pode substituir até aquilo que você faz, mas nunca aquilo que você é. Quem vai substituir o Abílio? Ninguém. Pode substituir tudo que eu faço, mas não vai substituir aquilo que eu sou. Esse é o primeiro ponto, eu concordo inteiramente com você, você está coberto de razão. Segundo ponto é o seguinte, eu sou um cara muito feliz, graças a Deus. Até porque minha grande força é a fé que eu tenho em Deus. Pequeno, aprendi com isso com a minha mãe me introduziu a Deus, então foi sensacional. Tá? Deus já me tirou de cada uma, Cortella, que você nem faz ideia. Eu imagino. Ele tem sido um amigão. Acontece o seguinte, eu tive a maior felicidade do mundo, depois de ter 4 filhos, depois de ter me separado, depois de ter conhecido a Geise, minha mulher, e ela ter me casado com ela, ter me dado 2 filhinhos fantásticos, sensacionais, maravilhosos. Então, e eu continuo fazendo a minha vida, tudo aquilo que eu faço, trabalhando, fazendo meus esportes e tal. Eu sempre digo, se Deus chegasse para mim, de repente, aqui na Terra, e perguntasse, seu Abílio, aqui estou te visitando, o que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu arrume, melhore a tua vida? Deus, por favor, deixa tudo como está. Deixa do jeito, não mexe em nada, deixa assim, do jeito que está, quer dizer que está muito bom e eu quero continuar aqui. E para finalizar só a minha parte aqui, tenho conversado com vários, com o Lawrence Freedom, que talvez seja o mais, assim, intelectualmente, o mais capaz. Não me acrescentou muita coisa. Eu conheci recentemente um outro padre, que está se tornando amigo meu, que ele passou uma coisa muito interessante. Né? A morte é um mistério para todos nós. Da maneira como nós somos criados, as coisas que nós recebemos desde pequeno, tudo que nós aprendemos. Então, o que eu acho que nós devemos, como é um mistério, o que nós devemos ter para enfrentar a morte? Né? Esperança. Esperança, entende? Quer dizer que tudo que possa haver de bom aconteça do outro lado. Né? E sem saber exatamente o que é. E, porque a coisa mais importante, como você falou também, é o desprendimento. Se eu sou um cara feliz, com minha mulher, com meus filhos, com meu trabalho, com tudo aquilo que eu faço, como é que eu vou me desprender disso? É um negócio assim, essa é a parte difícil, a parte dolorosa. Mas a gente tem que ter esperança de que alguma coisa vai acontecer de bom. É isso, entende? Quer dizer, nós temos um pensamento muito parecido, eu fico orgulhoso de ter um pensamento parecido com o teu. Você sabe que às vezes as pessoas me perguntam assim, Cortella, você acredita em Deus? Eu digo o seguinte, a questão não é se eu acredito em Deus, é se ele acredita em mim. Se ele acreditar em mim, e, portanto, decidir, né, em alguma maneira, né, que ele pode me suportar no sentido de ajudar, né, de apoiar, que ótimo. Mas se ele me desacreditar, você se lembra de leitura que quando Dante Alighieri, né, aquele estupendo florentino, ele escreve a comédia, né, mais tarde chamada Divina Comédia, ele vai em busca de Beatriz no paraíso e precisa passar pelo inferno
pelo purgatório até chegar, né, ao paraíso, onde ele vai encontrar a sua amada, que morreu muito jovem, e ele não pôde com ela ficar. Né? Ela já era casada, ele tinha a intenção, né, de que ela não mais o fizesse, mas não deu tempo. Né? O interessante é que Dante ele vai visitar, né, todos os submundos, isto é, a vida após a morte, conduzido por Virgílio, né, o grande escritor latino que o leva para visitar os lugares do submundo, né, do inferno, né, aquilo abaixo, né, da vida, abaixo da existência. E você se lembra de leitura que, ao chegar no inferno com Virgílio, antes de entrar, ele, né, Dante Alighieri, encontra na porta o grande aviso perigoso da vida, que é, na porta do inferno, a advertência: deixai fora toda a esperança, vós que entrais. Lasciate fora uma esperança, vós que entrate. Por quê? Porque o inferno é a falta de esperança. O inferno não precisa ser um lugar onde a gente arderá, né, em torturas sevícias, né, e aquilo que nos machuque. O inferno é a ausência de esperança. E uma das coisas ótimas é que a noção de esperança, ela que é uma palavra que você sabe, ela tem origem latina, né? Ela tem uma origem muito mais antiga. Né? Nós estamos no mês de maio agora, lutando bravamente, boa parte das pessoas, eu com menos dificuldade, você com menos dificuldade, mas muita gente lutando para ficar com a cabeça fora d'água e sobreviver, ela e outras pessoas. Né? Essas ideias no mês de maio são boas para a gente pensar, porque maio tem o seu nome em homenagem à deusa da fertilidade, né? Maia, a deusa da fertilidade, aquela que impede que a vida cesse. E uma das coisas boas é lembrar que a esperança é exatamente o impulsionar da fertilidade da vida. É gostoso, porque a palavra esperança está muito ligada à ideia de ar. Você que é um atleta até hoje, sabe a importância que tem, né, a respiração, a maneira de inspirar e expirar. A palavra que mais marca isso é a ideia de espírito. A palavra espírito está ligada à ideia de esperança, e agora talvez ao que algumas pessoas que nos acompanham talvez não tenham clareza, mas a ideia de espirro, né? Porque a percepção de espécie, né, é aquilo que coloca o sopro do ar. O sopro do ar. Você se lembra de leituras religiosas que deve ter feito na vida, que na narrativa judaica, que depois cristãos e islâmicos adotaram no livro do Gênesis, todas as vezes que a divindade vai criar, fazer vida, ela sopra, infunde vida. E todas as vezes que a divindade vai aparecer, tem um vento antes, um roar, né, como diz os hebreus, que vem e envolve. É interessante porque a ideia de esperança é aquela em que há sopro de vida, em que há vitalidade. E por isso, a noção de que você ou eu e outras pessoas mantemos a esperança é a recusa ao inferno. E o inferno em vida. Leandro Carnal, né, tem um livro muito bom com a monja Cohen chamado O Inferno Somos Nós. O Inferno Somos Nós. E eu acabei de lançar com ele um livro, né, que estava escrito desde o ano passado e que o título agora ele é muito apropriado, infelizmente. O livro se chama Viver Aqui Se Destina. Viver aqui se destina. Agora, veja só, ao falarmos de esperança, estamos falando daquilo que impede que a vida perca a fertilidade, que a gente desertifique o nosso sonho, esterilize o nosso futuro, apodreça a nossa condição, né, de uma vida que, sendo finita, não é necessariamente descartável. Nesta hora em que nós vivemos um pouco da agonia, da dificuldade, há pessoas que nos perguntam muito, e você e eu temos participado também, né, de muitas lives, de muitas reportagens, e isso é bom. Vez ou outra me diz, Cortella, você, como é que a filosofia nos ajudaria a acalmar essa agonia? Eu digo, não é a filosofia, né, que te acalma, é um princípio básico chamado fraternidade. A única coisa que acalma num momento desse de agonia, que impede o desespero, é que eu seja capaz de solidariedade e fraternidade. Porque quando eu faço bem, o bem, quando eu faço bem, o bem, aquilo que parece algo que me sufoca, abre uma possibilidade de que este tempo de agonia,
que ele não seja inútil, que ele sirva também para que a minha vida seja repartida. Por isso, eu sei que quando você corre, e você corre até hoje, né, aos 83 anos, você toma fôlego, enche de ar, enche de espírito, aquilo que dá animação. Você sabe, trabalhou muito tempo com varejo, o quanto que, ou em inglês, aquilo que é a seção de bebidas alcoólicas se chama spirits. Portanto, os espíritos no sentido de aquilo que pode animar algumas coisas para quem aprecia. Por isso, esperança. Esperança é uma coisa que impede que a gente pereça. Isto é, nós estamos no meio do horror com clareza de que é necessário sair dele. Não é sentar e esperar. Não é senta e chora, é levanta e enfrenta. Vai buscar. Bom, se eu não posso sair de casa, como é o meu caso, e eu não tenho uma atividade essencial, então eu não preciso sair de onde estou, né, no meu afastamento e distanciamento, se eu nada posso fazer, então que eu faça de onde estou aquilo que ajude quem precisa sair e, ao mesmo tempo, quem tem menos recursos, porque esperança é uma coisa que se reparte. Esperança não é uma coisa que você guarda lá dentro e fica só contigo. É até feio, né, guardar a esperança. É preciso reparti-la para que ela aumente, para que ela cresça. E é isso que é bom, né? Que legal, Cortella, que legal você falando sobre a esperança, que é uma das coisas que eu sempre falo. Que essa frase, quer dizer, eu ouvi ela muito tempo atrás, você pode tirar tudo de um homem, mas não tira dele a esperança, aí senão ele pode morrer. É muito legal tudo aquilo que você falou. Agora, tem um ponto aí que eu quero explorar um pouquinho com você, até porque eu já vi que você andou lendo coisas sobre mim, então também li coisas sobre você também, algumas coisas dos seus livros também. Ainda bem. Mas é assim mesmo, quer dizer, claro, as pessoas te seguem, quer dizer, eu não posso ser um cara fora do mundo e ter que você não souber um pouco das tuas ideias, do teu pensamento. Mas antes de falar sobre solidariedade, eu fico pensando assim, eu tenho interagido bastante, entendo, quer dizer, com várias pessoas, feito lives, tenho participado de reuniões, sempre virtuais. Né? Dentro do meu propósito, né? Meu propósito hoje na vida é aprender e compartilhar. Né? Porque eu acho que aprender sempre. No dia que você parar de aprender, acabou. Não tem mais sentido. E compartilhar. Compartilhar porque eu acho que Deus está lá em cima. Eu tenho que fazer, porque ele tem sido um amigão meu, tem me tirado de tanta coisa, tem me ajudado tanto, que eu tenho que fazer também, quer dizer, alguma coisa que ele fique contente comigo. Tá? Por isso que eu faço live, escrevo livros, eu escrevi 2 livros e tal. Eu não tenho o sucesso dos seus, enfim, mas foram 2 livros que tem bastante, fizeram um certo sucesso. Então, é por isso que eu faço, que eu acho que é uma maneira que eu posso de retribuir um pouquinho a tudo aquilo que eu tenho recebido na vida, do que eu tenho recebido de Deus. Agora, tem um ponto que eu acho que é importante, é o seguinte, das pessoas agora pensarem nessa dificuldade que todos estão sentindo. Uma das coisas, a primeira delas é a seguinte, numa crise, numa situação que nós estamos vivendo, eu acho que a primeira palavra de ordem é serenidade. Porque se a pessoa não ficar serena, tá? Pensa mal, raciocina mal, tem dificuldades e coisa e tal, não toma o melhor caminho. Às vezes as pessoas têm até fica um pouco temeroso de passar esse tipo de coisa. Você fala, mas ele está bem, ele tem dinheiro, está com a sua família, não sei o que, ele pode ser sereno. A gente tem que buscar a serenidade. Tem que buscar a serenidade, porque senão a gente não faz melhor para nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho recomendado sempre, né, para as pessoas é que distingam os medos reais dos medos imaginários. Se você ficar só com os medos reais, né, e deixar os medos imaginários do lado, né, você já tem um alívio na sua angústia, na sua insatisfação, no seu inconformismo, né, se você deixar os seus medos imaginários. E os medos imaginários são terríveis, né, porque eles aparecem à noite, normalmente. Você tem eu já passei por isso, você fica deprimido, você tem uma tendência a chegar, você está exausto, você deita, dorme imediatamente, entende? Mas depois você acorda, aquilo que é chamado de insônia terminal, tá? E aí vem aqueles pensamentos, todos os imaginários, e realmente aí você lutar com os fantasmas da madrugada, realmente você perde para eles. Tá? Eu tive uma grande amiga minha, que já citei isso, a Iraci Galhaço, uma analista, que um dia ela me ensinou, um momento difícil da minha vida, eu falei, não briga com o sono. Não briga com o sono. Você acordou com os teus pensamentos, os teus medos e coisa e tal, levanta,
respira, se possível, pega um papel, pega um lápis, anota o que você está tendo medo. Depois vai ler depois. No dia seguinte, ou os dias depois, você vai ver que na vida real, no dia normal, aquilo é muito menos sério do que aquilo que você escreveu durante a noite. Então, esse ponto de distinguir os medos reais dos imaginários, eu acho que é extremamente importante. Outra coisa também, e que eu concordo, que pode ser um pouco mais de desejo, né? Eu acho que o mundo vai sair mais solidário. E aí entra, eu já li coisas que você escreveu, então eu quero te ouvir um pouquinho. O que eu estou vendo em volta de mim, nós estamos ajudando, precisamos de dinheiro, mas não é só dinheiro, porque aquilo que a minha mulher está fazendo, minha filha está fazendo também, meus filhos, todo mundo está ajudando, fazendo certas cestas básicas, eu ajudando as pessoas. Temos um programa aí de fornecer empréstimos de empresas pequenininhas que não têm acesso a banco, mas várias coisas. Eu estou vendo um mundo mais preocupado com as classes menos favorecidas. Eu tenho uma grande esperança que isso continue, que isso vá para frente. Essa esperança alimenta um pouco a gente nesse momento ruim que a gente está vivendo. Tem alguma coisa que quando a gente sair, a gente vai sair mais solidário, o mundo pode ser um pouquinho melhor. No caso do Brasil, de repente nós podemos começar a promover inclusão, mais inclusão. Cortella, você faz ideia quantos milhões de brasileiros não têm saneamento básico? Né? Uhum. Eu tenho participado, interajo com as pessoas do governo, coisa e tal. Não dá para continuar desse jeito. Então, eu tenho uma esperança, né, que este Brasil saia mais solidário e promova um pouco mais de inclusão. Foi um pouco longo, mas eu queria passar isso para você. Eu sei que você tem uma ideia talvez mais positiva, mais real. Eu tenho uma boa expectativa, né, de que nós humanas, nós tememos muito aquilo que a gente não vê. Quando você falava agora, né, dos medos reais e os medos imaginários, o nosso temor maior nessa pandemia é que aquilo que pode nos atingir é invisível e, portanto, não sendo detectável a olho nu, né, nos assusta. Quando você era criança, e eu também, várias vezes a gente acordava no meio da noite, né, e tinha, às vezes, algum pesadelo, ou chamava a mãe ou o pai, né, para apoiar. E a primeira coisa que permite afastar fantasmas é acender a luz. Em qualquer etapa da vida. Se você tem fantasmas, acenda a luz. Coloque luz sobre isso, e aí esses fantasmas, se eles existirem, serão visíveis. Se não existirem, desaparecerão, né, da tua imaginação. Portanto, não fugir daquilo que é a necessidade de levar a luz até essa escuridão. Por outro lado, e isso é concreto, a crise é muito forte. Ela está agravada no nosso país, não apenas porque o vírus é potente como ele é, mas porque condições anteriores à pandemia já criaram um meio propício, né, a uma degradação das condições de vida. É evidente que se nós tivéssemos, como precisaríamos ter na nossa nação, uma condição melhor coletiva de existência, o impacto do vírus ele seria menos brutal, como ele está sendo, e, infelizmente, como virá a ser ainda em algum momento. Até se diria, poxa, mas países muito mais estruturados do que o nosso tiveram impacto, mas eles já cessaram. E nós estamos escalando, infelizmente, para patamares superiores, em decorrência, entre outras coisas, do que você lembrava agora, né? Partilha de renda, a ideia de saneamento, acesso, né, a bens de consumo que auxiliem, nesse momento, a dificuldade. Mas persiste aí a esperança, né? Persiste a ideia de não ficar olhando só para o pé. Meu pai, que já faleceu há 30 anos, Antônio, meu pai, ele, quando era menino em Londrina, ele era gerente de banco. Quando ele faleceu, em São Paulo, ele era diretor de um dos bancos que hoje já não existem mais, porque foram incorporados, né? Mas ele tinha um hábito, a minha cidade, Londrina, e sempre que eu posso eu conto isso. Minha cidade, Londrina, hoje é uma cidade grande, mais de 600 mil habitantes, mas quando eu era criança tinha 50, 60 mil, e tudo era de terra, né? Você, sem dúvida, conhece Londrina e a conheceu, né, nos outros tempos em que a poeira paranaense era significativa. Terra Vermelha. Terra Vermelha. Todos os dias, meu pai chegava no fim da tarde vindo do banco e ele tinha passado o dia
né, de jipe para lá e para cá. Só se usava jipe no Paraná, quase naquele pedaço na época. E ele tinha que visitar clientes, ir ao sítio, à chácara. E ele chegava de jipe o dia inteiro naquela poeira. Qual a primeira coisa que ele falava quando ele entrava? Ei, mas como Deus é bom, viu? Hoje o jipe quebrou na estrada e não estava chovendo. No outro dia ele dizia, ei, mas como eu sou abençoado. Hoje acabou a gasolina do jipe e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. Olha só, ele não fingia que tudo estava bem. Ele apenas não aceitava, Bílio, 2 derrotas. A primeira derrota era que a realidade tinha imposto com a quebrada do jipe ou a falta da gasolina. A segunda seria torná-lo amargo, seria torná-lo alguém entristecido, seria ser derrotado 2 vezes. O vírus agora, voltando ao ponto, já é potente o suficiente para buscar derrotar parte das nossas coisas. O que não pode ser derrotado agora é a nossa esperança, a junção das inteligências, a possibilidade de saber, você aos 83 anos viveu muitas coisas, né? Se você, nessa idade, né, se lembra de tudo que teve de atravessar a tua família, as tuas coisas, os negócios, os momentos, né, situações de pânico, como a que vivenciou, e outros que estão aí na tua trajetória, sabe, né, que, como diziam nossos avós, e eu vou repetindo, você tem ascendência lusitana, eu tenho ascendência italiana e espanhola, né, meus avós espanhóis vieram para cá para lidar com armazém, secos e molhados, e fizeram isso. Depois a família seguiu, né? Mas minha parte italiana foi para outro lado. E meus avós diziam, como talvez os teus, que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Isso não é conformismo. Isso é clareza. Portanto, só resta uma coisa. Nós completando agora 40 minutos dos nossos 45 de reflexão, ao vivo, que é a frase boa, ao vivo, que é uma coisa que eu gosto, é lembrar que é preciso acender a luz. E aí, quem sabe, os fantasmas imaginários desaparecem. E os reais a gente enfrenta. Portela, você acrescentou, eu sempre comemoro quando aprendo mais uma coisinha. Estou aprendendo muita coisa com você, mas tem uma coisa que eu aprendi. Você sabe que tem muita gente que me segue, você gosta de acordou de noite, preocupado, ela levanta e vai lá, escreve alguma coisa para o dia seguinte. Mas faltou acender a luz. Eu vou acrescentar, quer dizer, nas minhas recomendações, primeiro, acende a luz, tá? Deixa tudo mais claro. Clareia os fantasmas. Depois, aí, se puder, vai lá, escreve, quer dizer, o que você está pensando. Que bacana, tá? Olha, Cortella, tem coisas que a gente tem que saber tirar dos momentos mais difíceis, coisas positivas. Né? Nesse período aqui de tanto sofrimento em volta, eu também não estou satisfeito, entende? Eu sinto saudade das pessoas com quem eu trabalho, sinto saudade lá da minha mesa, do meu computador lá no escritório, sinto saudade das minhas viagens que eu faço, estar trabalhando de um lado e do outro. Evidentemente, eu tenho que compensar. Isso é compensado pelo fato de eu estar o tempo inteiro com a minha mulher, com as minhas crianças pequenas, que não têm aula, estão trabalhando aqui, ou estudando online aqui em casa, eu estou muito mais com eles. A outra coisa também que eu tenho que comemorar é, de repente, interagir com uma pessoa como você, que eu só conhecia de nome, tá? Um pouco até das suas ideias, vai estar interagindo com você e ver, sentir os teus pensamentos, aquilo que você, os teus ensinamentos. Isso é uma dádiva dentro desse mundo. É difícil a poder tirar o proveito disso aí. Então, eu sei, nós estamos caminhando para o fim, aí eu quero deixar você... caminhando para o fim da live. Cuidado com a ideia do caminhando. Da live, só da live. 83 anos não pode falar isso. Veja, Cortella, a gente está sempre trabalhando, caminhando para o fim. Tá? Só que o fim é como eu coloco assim, a da perfeição. Perfeição é uma meta para você atingir, uma meta que você coloca lá na frente, que é sempre almejada, mas nunca atingida. Sempre está lá na frente para você ir buscar, Também esse fim, coloca lá na frente. E vai indo, você sabe que está indo para ele, quando ele está mais empurrando ele para frente. Tá? Eu queria deixar para você terminar a live, mas antes disso, olha, francamente, queria te agradecer do coração. Eu sei que você também tem uma vida atribulada, muitas coisas, fico imaginando a quantidade de coisas que você tem para fazer. Muito obrigado. Obrigado por todos aqueles que nos seguem. Tá? E estamos juntos e espero te encontrar pessoalmente, assim que a situação permitir, te encontrar pessoalmente. Com alegria. Você não vai me encontrar correndo, talvez você encontre Cláudia, com quem eu sou casado, que corre também. Porque eu operei o joelho faz 2 anos,
né? Tive que colocar uma prótese no joelho direito, que quebrei o joelho numa caminhada, né? E agora já só esteira. A hora que nós terminarmos aqui a nossa live, além de um outro compromisso que eu tenho na sequência, ainda hoje, antes de repousar, eu farei meu tempo diário de esteira, né, que a Cláudia não admite que eu não faça, para que a minha vida, além de mais longa, ela seja boa também. E uma das coisas que eu gosto... Tua esposa, sim. Sua esposa está cuidando bem de você, meus parabéns a ela, tá certo? E aqui até ajudando um pouquinho, contribuindo também, ou empurrando um pouquinho para frente também. As pessoas não precisam ser atletas nem nada, mas não deixem de fazer atividade física. Exatamente. Fundamental. Tá? Você sabe que Afinal, hoje... você lembra que Jesus disse, levanta-te e anda. Ele não falou levanta e dá uma sentadinha. Levanta, é isso aí. E dá uma É isso que a gente tem que fazer. Eu queria fechar a minha passagem lembrando algo que eu gosto. Né? Que eu tenho um curso online de filosofia, né, chamado Filosofia e Nós com Isso. Filosofia e Nós com Isso. São 10 aulas. Filosofia e ética, filosofia e religião, filosofia e ecologia, filosofia e mundo digital. E num determinado momento, ao falar do filosofia e o futuro, eu gosto sempre de lembrar uma frase que eu aprendi um dia, né, com uma pessoa que hoje passa muita dificuldade de saúde e é uma pessoa que colaborou bastante, né, com a expressão da vida, que é Gilbert Dimenstein. Né, Gilbert Dimenstein, ele me ensinou um dia algo hoje que eu queria, agradecendo também a possibilidade de estar contigo, né, nesse nosso encontro, lembrar o que ele dizia, que esse momento nos ajuda. Ele diz que a vida tem que ser mais ou menos como quando você tem uma vela acesa na mão, uma vela acesa, e alguém do outro lado tem uma vela apagada, se você leva a chama da tua vela até a vela da outra pessoa e a acende, os dois vão ficar mais iluminados. Quando você cede a chama da tua vela, ninguém perde. Aliás, até você que cedeu a chama da tua vela fica com mais iluminação. E esse é o momento de partilhar a chama das velas, quem tem mais chama e quem tem mais vela. Afinal de contas, não dá para ficar velando, no sentido lógico do termo, aguardando que as coisas aconteçam. Daí que essa nossa conversa ao vivo, né, ela é muito boa. E daqui a algum tempo, quando cessar, né, o horror que não tem, no momento, uma visão muito nítida, mas que terá, aí sim, a gente não corre junto, mas a gente conversa e caminha junto com alegria. Obrigado, grato a você. Sem dúvida nenhuma, olha, mas muito, muito obrigado pela tua sabedoria. Não precisa correr junto, entendo que a gente pode fazer muitas coisas junto, inclusive iluminando com a nossa vela, a vela das pessoas que precisam, nós somos acender. Você faz isso, eu espero fazer também. Muito, muito obrigado. Obrigado, Abraço, Abílio e todo mundo. Obrigado a todos.